Oi, Eja, tudo bom? Como é que vocês estão? Como estão os estudos? Vamos para a aula, vamos estudar. Parabéns, minha gente, por vocês terem tido a coragem de retomar os estudos. Estamos na aula de Língua Portuguesa, módulo 1, da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Janaína Cabral e Vitória está fazendo a interpretação em Libras da nossa aula. Dia 8 de setembro é o Dia Mundial da Alfabetização. E nós, da Educação de Jovens e Adultos, estamos incluídos, estamos nos sentindo parte desse dia. A gente faz parte dessa movimentação em prol do estudo, todo mundo sabendo, tendo direito, usufruindo do direito de saber, de ler, de escrever. A gente vai ver isso ao longo da aula de hoje, tá bom? É por isso que eu iniciei a aula parabenizando você que está aí na turma, sentado, chegou do trabalho agora ou ainda está no caminho, no ônibus, com o celular assistindo a aula. Você que teve a coragem de dizer, vou aprender a ler e escrever, porque estou nessa idade, não aprendi quando era criança, vou aprender agora. Vou aprimorar, vou melhorar minha leitura e minha escrita. Foi assim com você? Será que foi? Eu imagino que sim. As turmas de EJA estão cheias de lindas histórias. Nós vamos ver algumas ao longo das aulas dessa semana, tá bom? Como sempre, eu convido vocês para assistir tudo. A fase 1 completa, 1, 2, 3. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Todo mundo junto e misturado, aprendendo, se aprimorando, desenvolvendo, um assunto puxando o outro, como a gente costuma fazer, vocês já estão acostumados, não é? Essa palavra alfabetização, alfabetizado, analfabeto, analfabetismo, são palavras derivadas de alfabeto, não é? Olha o som, alfabetização, alfabetizado, alfabeto. Alfabeto, sim, alfabeto, esse aqui. Esse que vocês estudam, esse que a gente usa. Todos nós usamos o alfabeto para escrevermos palavras nos mais diversos idiomas, tá? Estamos falando da língua portuguesa. O alfabeto que usamos é esse. Aí estão as letras maiúsculas do nosso alfabeto. E é a nossa busca, não é assim? Não foi por isso que você está aí? Para ver, entender, aprender a combinação dessas letras que formam as palavras escritas. Esse é o princípio básico da leitura. Esse é o princípio básico da escrita. Cada letra dessa, em combinação sonora, em representação, esse som vai ser representado na forma escrita e aí a palavra aparece. Ela sai da nossa cabeça e vai ser escrita. A gente fala, a gente escreve e ao longo das aulas de língua portuguesa a gente já tocou mais de uma vez nesse assunto dos muitos textos, das diferenças entre se falar e escrever. A gente já viu isso mais de uma vez, não foi? Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse Dia Mundial da Alfabetização? Vamos lá. Eu trouxe um texto onde a gente vai ver e ler algumas interações sobre esta data. Vamos ver? 8 de setembro, o Dia Mundial da Alfabetização. Ele foi instituído pela Unesco em 1963, com o objetivo de destacar a importância da alfabetização para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento das nações. Pois é, gente, a nação é um país, tá certo? Ele é potente, ele é crescente, ele é produtivo e isso se vincula com o entendimento que os cidadãos e as cidadãs têm nessa vida em sociedade. A gente falou isso semana passada, tá?
aprender a ler e escrever. Por que tantos adultos ainda não sabem ler e escrever? Por quê? Já pararam para pensar nisso? É uma reflexão que eu sugiro aí na sala, tá? Vamos continuar na leitura, nessas explicações sobre esse dia. Vê, é importante pensar especialmente na necessidade de entender o que se lê e o que se interpreta nos textos. Por isso, a data promove oportunidade de reflexão sobre essa temática. A alfabetização é um direito fundamentado pela Declaração dos Direitos Humanos. Apenas 13 estados brasileiros conseguiram erradicar, conseguiram acabar, conseguiram reduzir, atingir a meta de redução do analfabetismo. O índice ficou abaixo do esperado. Por quê? Por que o índice ficou abaixo do esperado? Por que essas pessoas, quando eram crianças, não aprenderam a ler e escrever? Você tem sua história, eu sei. Você tem aí sua história. Se eu perguntar a você, você vai dizer, quando eu era criança, quando eu era menino, quando eu era menina, eu não pude ir para a escola por conta disso. Cada um tem a sua história, não é? Então, a soma dessas pessoas, desses meninos que não estudaram, dessas meninas que não estudaram quando eram crianças, resulta nesse adulto, nesse jovem, nesse idoso que está aí buscando as turmas de EJA, porque foi aquele menino, foi aquela menina, e hoje está correndo atrás desse conhecimento que é seu direito, dessa forma de enxergar o mundo, porque o mundo aparece escrito em muitos lugares, não é? É uma necessidade de compreender, porque o mundo está escrito em muitos lugares, não é assim? Vamos continuar falando sobre isso. Neste ano, o Dia Internacional da Alfabetização tem como tema o ensino e aprendizado durante e depois da pandemia da Covid-19. A pandemia do novo coronavírus dificultou ainda mais o acesso à alfabetização para muitos cidadãos. Esse texto, gente, foi extraído da agência Educa Mais Brasil, tá? Vê. Vocês sabem que isso, agora, a gente está vivendo isso, né? Esse período pós-pandemia, né? Durante a pandemia, foi muito desafiador para todo mundo continuar estudando, a maneira como as escolas tiveram que se adaptar, chegar os conhecimentos, os ensinamentos, as conversas entre a gente, a própria sociedade passou por um momento de crise mundial, uma crise sanitária, uma crise, né? Todo mundo concorda com isso. Essa temática é mais do que importante, é muito mais do que atual. A gente está vivendo esse período, ainda essa transição. E continuamos aqui. Eu espero, eu tenho certeza, eu não perco a oportunidade de dizer como é importante você estar aí sentado, estudando, assistindo essa aula, indo aí na turma, fazendo suas atividades, buscando esses conhecimentos. Não vou perder essa oportunidade de parabenizar você por estar aí na turma de EJA. A gente está falando do Dia Mundial da Alfabetização porque precisamos falar que ainda tem muita gente que não sabe ler e escrever, que ainda não tem acesso a esse alfabeto que a gente mostrou agorinha. Nós, da educação de jovens e adultos. Olha lá, senhora. Bem assim, né? Parece com você, será? Nós, da educação de jovens e adultos, somos estudantes. Pois é, estudantes da educação de jovens e adultos. Tem um pessoal jovem, não tem só senhora, nem senhor, não. Tem muita gente aí de 15 anos em diante, você já pode se matricular na EJA, tá? Aprender a ler e escrever, gente, é um dos nossos direitos constitucionais. Você está aí porque seu direito a aprender a ler e escrever. Não abra mão disso. A escola pública para você sentar, fazer amigos, conhecer outras
coisas. Conhecia a linguagem que o alfabeto traz, essa expressão, que é a expressão escrita. Não foi? A gente teve uma aula completa sobre isso. Então, é direito constitucional, direito à educação, tá bom? Vamos mais. A meta, né, que é onde a gente se quer atingir do Plano Nacional da Educação, é erradicar o analfabetismo até 2024. E aí eu lanço uma outra questão para a gente pensar junto. Vocês acham que o país consegue? Será? Até 2024, todo mundo sabendo ler e escrever. É a meta, é onde a gente quer chegar. A gente, quando eu digo a gente, país, tá? Todo mundo. O que é que vocês acham? Vamos conversar sobre isso? Conversem aí na sala sobre esse objetivo de acabar com todas as pessoas que ainda não sabem escrever o próprio nome ou que ainda não têm a leitura e a escrita. É acabar, todo mundo sabendo. Legal, né? Vamos lutar para que isso aconteça. Será que dá? Será? Vamos pensar. Agora, eu trago ainda um outro pensar. E aí vocês vão saber dizer, porque vocês, estou falando de vocês, me diz aí, quem são essas pessoas que estudam na EJA? Quem são vocês? Quem são essas pessoas que estudam na EJA? Não é? Lá no começo da aula eu falei que todo mundo tem a sua história. Cada um de vocês tem uma história, cada um de nós. Todas as pessoas têm a sua história. Você vai dizer por que você está na EJA. Não é assim? Deve ter tido esse espaço aí na sala para vocês conversarem entre si. Eu também sempre estou perguntando isso aqui nas aulas. Olha só. Olha uma estudante da EJA aí. Isso aí será que é um senhor, uma senhora? Os olhos nos dizem se é uma mulher ou um homem, gente. Estudante. Estudante da EJA. Será que é o estudante ou a estudante? Os olhos. O que será que esses olhos já viram? Vamos ler esse texto? Estamos lendo um texto. Temos a imagem. A gente só sabe, o que a gente consegue afirmar com esses olhos é que se trata de uma pessoa que tem muitos anos de vida. Confere? Concordam? A gente vê que é uma pessoa idosa. É uma pessoa que já viveu muitos anos. E como é que a gente sabe? Pela pele enrugada. É uma pessoa mais velha, não é? Tem pessoas assim na sua sala? Você, quantos anos você tem? Quantos anos você parou de estudar? São perguntas muito importantes, se a gente quiser saber quem é essa pessoa que está estudando na EJA, não é? Eu trouxe uma dessas pessoas que está aí na EJA. Eu trouxe Vilma para falar com a gente. Vilma Rodrigues Bezerra. Ela é estudante do módulo 3, estuda na rede municipal da cidade do Recife, numa turma da educação de jovens e adultos. Vamos ouvir o que Vilma tem para dizer para a gente e ela fala um pouco dela. Vamos ouvir? Eu tenho estudar, eu tenho 48 anos e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi estudar. E outra, e quando eu não vou, eu fico que nem um temor dentro de mim, porque eu estou faltando, aí eu não gosto de faltar, porque a melhor coisa é estudar. E eu estudo na UEJA, o colégio é o Merinda. Como é seu nome completo? Meu nome é Vilma Rodrigues Bezerra. Muito bem. Por que você parou de estudar, Vilma? Eu parei de estudar porque na época eu trabalhava na casa de família, né? Aí eu tinha que manter minha casa. Para mim, minha mãe, ajudar minha mãe de casa. Aí agora, com honra e glória, né? Aceitei evangélico, minha vida mudou muito e eu voltei a estudar tudo de novo, estou fazendo. E Deus é tão bom que prosperou na minha vida. Parabéns, obrigada. Viram, gente, que legal. Muito obrigada, Vilma, pelo seu relato. Vilma falou um pouquinho sobre ela, a história dela. Por que ela parou de estudar? Todo mundo tem uma história. Ela falou da idade dela. Ela falou das perspectivas que ela tem, da importância e da necessidade que ela sente de estar na escola,
desse sentir falta. Viram na fala dela? Que ela sente falta quando não está? Acontece com você também? Eu quero saber a sua história, tá? A gente sempre tem que começar pelas nossas histórias, pelas nossas experiências. Façam isso aí em grupo, façam isso aí na turma. Essa é a atividade que eu trago para vocês. Uma das perguntas primordiais para a gente pensar quando a gente fala de educação de jovens e adultos. Quais os maiores desafios para a sua ida à escola? E aí? O que é mais, sabe, difícil? Onde é que o bicho pega aí quando você faz, poxa, e agora? Quais são os seus maiores desafios? Me fala isso junto com sua história. Eu quero que você diga isso também. Tá bom? Combinado? Mais uma vez, parabéns, estudante da educação de jovens e adultos. Um beijo e até a próxima aula.